Eu sou o Thiago Cardim, sou publicitário, mas também uma parte jornalista. Trabalhei como jornalista durante muitos anos da minha vida. Fui jornalista cobrindo a área de cultura no Submarino, na América Online. Depois tive meu próprio site, que era a Arca, um site que entrou no ar mais ou menos na mesma época que o Omelete. Nos últimos anos, na verdade, eu fui um dos editores do Judão, que encerrou as atividades tem coisa de 2 anos. E agora eu tenho o meu próprio site de cultura pop, que é o Gibizilla. E também tenho um podcast junto com a minha esposa. A gente fala não só sobre cultura pop, também sobre cultura pop, mas não só sobre ela, que é o Imagina Se Pega no Olho, que é um podcast semanal sobre notícias e afins. Cara, difícil, hein? Assim, usar a palavra feminista, na verdade, é complexo, porque eu acho que eles talvez estejam. Uma parcela dos filmes de heróis talvez estejam um pouco mais focados no público feminino. Em colocar as mulheres como protagonistas. Isso muito legal. Mas eu acho que usar a palavra feminista é muito pesado quando a gente está falando de uma grande corporação, né? Ou seja, uma Disney da vida, por exemplo, responsável pelos filmes da Marvel, ou uma Warner responsável pelos filmes da DC, só para falar dos maiores aí, né? Dizer que eles são feministas, ou seja, que eles de alguma forma lutam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, eu acho que já é um abismo muito grande, né? Eu acho que sim, eles permitem uma maior, talvez uma maior representatividade, isso ok, acho que é possível de ser dito, mas o quanto essa representatividade de fato diminui o gap de diferenças entre homens e mulheres, acho um pouco complexo ainda, né? Ou seja, o quanto essas mulheres, por exemplo, vou falar do básico, assim, né? O quanto essas mulheres que estão lá fazendo os filmes, por exemplo, as diretoras, as produtoras, as próprias atrizes, as roteiristas, enfim, mulheres envolvidas na produção, por exemplo, o quanto estas mulheres, elas têm, na verdade, o mesmo reconhecimento e o mesmo salário, por exemplo, que os atores, que os diretores, que os produtores homens. No fim das contas, a gente sabe que Hollywood tem uma disparidade enorme de salários. E, de novo, estou falando só do que está por trás das câmeras, né? O que está na frente das câmeras, obviamente, é ainda mais complexo. Eu acho que o público pode, sim, captar uma mensagem feminista, mas eu acho que ainda tem um longo caminho, assim, a ser percorrido aí, na verdade. E perseguido, talvez, né? Porque a gente está falando de anos e anos e anos e anos e anos e anos de consumo e produção de cultura pop de um jeito bem focado no homem branco, hétero, cis, como protagonista de rigorosamente todas as tramas. E é esse cara, na verdade, agora que ele tá saindo do papel de protagonista, quer dizer, saindo do papel de protagonista é uma mentira, na verdade, né? Ele continua como grande protagonista. A diferença é que agora a gente tem outras possibilidades de histórias nas quais outras pessoas se reconhecem, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, enfim, essas pessoas passam a se reconhecer mais em outras tramas, né? Em outras narrativas. Mas eu, sinceramente, acho que essa ainda é um primeiro passo. Não dá pra dizer assim, agora sim. Não, agora sim nada, na verdade. Ainda tem muito a se seguir, assim, né? Ou seja, mesmo as histórias, por exemplo, que são protagonizadas pelo homem branco de sempre, assim, né? Assim, imagina, se a gente for olhar hoje nos filmes, vou tentar, de novo, usar aqui os filmes da Marvel, que são talvez a grande, né, a grande referência aí. A gente basicamente tem um filme da Capitã Marvel, tem a série da Miss Marvel, tem o filme do Pantera Negra e uma batelada de filmes estrelados por Chris. Vários Chris. Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris... enfim, todos os Chris possíveis. E cara, acho que
mesmo essas tramas protagonizadas por eles podem ir além. Podem trazer conversas diferentes, podem instigar conversas diferentes, podem trazer um elenco podem trazer um elenco de coadjuvantes mais diverso. E mesmo o personagem branco hétero em si pode ser o personagem mais provocado. A trama pode provocar ele em caminhos diferentes, assim, né? Existem chances de provocar ele em caminhos diferentes. A gente vê isso muito, por exemplo, agora um exemplo claro é o Capitão América, né? Ou seja, o Capitão América o Capitão América original, o Steve Rogers, sai de cena, deixa o escudo e o legado nas mãos do Sam Wilson. Como esse legado que se foi construído pode ser discutido sob uma série de pontos de vista, inclusive do racismo. Ou seja, são formas de discutir estas questões, ainda tendo personagens, os mesmos personagens brancos e héteros de sempre. Mas homens, né? Homens brancos e héteros de sempre. Mas eu acho que é uma provocação que vem sendo feita e eu sinto como bastante positivo, de qualquer forma, essa provocação sendo feita para o público também. Definitivamente é a sociedade que influencia quem está produzindo cultura pop como um todo. Cinema, música, enfim, o que quer que seja. Porque, bom, tem dois pontos aí, né? Ou seja, tem um ponto que é o ponto dos produtores, ou seja, quem produz, quem está do outro lado lá produzindo, diretores, roteiristas e afins, eles enxergam o que está acontecendo na sociedade. É natural, isso desde sempre, que eles tragam um pouco do que está sendo discutido em sociedade para suas histórias, para suas tramas. E isso vinha sendo todas essas questões relativas à diversidade, quando as pessoas, de fato, na última década, sei lá, passaram a ter mais voz para poder discutir relações interpessoais que as incomodavam, naturalmente as pessoas passaram a ser melhor ouvidas e conforme elas passaram a ser ouvidas, elas passaram a ter a plataforma, inclusive, para gritar sobre as questões que eram questões bem complexas e elas, obviamente, passaram a ditar um pouco do que estava acontecendo em termos de produção de cultura pop. Então é natural que quem está produzindo isso tente, talvez, refletir um pouco essa conversa para tentar conversar com essas pessoas. Isso é uma questão. Só que a gente sabe que tem outra questão aí. Nós estamos falando de novo de grandes empresas. Então uma grande empresa, a partir do momento que ela enxerga no público LGBT, por exemplo, no público feminino, um público que consome mais, é o caso, por exemplo, de Star Wars, um exemplo prático da última trilogia, quando a gente teve a personagem da Rey. Da Rey, isso. Eu tava com o nome da atriz na cabeça, a Daisy. Quando a gente teve a personagem da Rey enquanto protagonista, a gente teve um caso, logo no primeiro filme, que não tínhamos, na verdade, action figures dela pra vender. E o público feminino como se sentiu representado ali, né? Ou seja, o público feminino se sentiu parte daquela história finalmente, não como só a donzela em perigo, mas com uma personagem que de fato tinha algum tipo de atuação para a história. O público feminino foi muito atrás, né, de produtos licenciados, o que é natural, ainda mais com Star Wars, que é, enfim, sinônimo de produto licenciado. E eles não encontravam esse boneco da Rey. E começou a ter um grito de... Gente, como assim não tem um boneco da Rey? Que coisa louca é essa? Não sei o quê. E aí a Disney, obviamente, foi desesperadamente tentar resolver essa questão, esse gap aí. Rolaram, obviamente, as muitas reações de pseudo-especialistas de mercado dizendo não, imagina, não tem esse boneco porque mulheres não se interessam por isso, mulheres não compram isso. Se elas estão se enxergando ali, é óbvio que elas vão comprar. Se elas não se enxergam, se elas não se veem, é óbvio que elas não compram. É muito simples. Isso vale para mulheres, para negros, para todas as minorias. E o grande ponto
É que as grandes corporações começaram a enxergar dinheiro aí. Então, quando as corporações enxergam dinheiro nessas coisas, é óbvio, elas vão também produzir pensando nesse público que vai comprar isso. No público que vai... Óbvio, elas não são apenas tão somente boazinhas, estamos querendo dar espaço para minorias que não são representadas, estamos querendo... Legal, tu pode ter muita gente ali nos bastidores que tem interesse nisso, é óbvio que sim. Uma série de produtores, enfim, né? O produtor negro, por exemplo, o Ryan Coogler com o diretor do Pantera Negra, por exemplo, é óbvio que ele tá super interessado em mostrar isso, porque faz parte do trabalho dele desde sempre, assim, né, cara? Ele é um cara que era um cineasta independente, então teve a chance de mostrar isso, então é natural que ele se interesse, mas no fim das contas, óbvio, ele recebe o apoio de produtores executivos que estão muitíssimo interessados em levar os negros ao cinema, que se sentem representados pelo Pantera Negra, e ganhar dinheiro com isso. É claro, essa parte a gente não pode esquecer. O que eu acho? Muito se fala, na verdade, dessa coisa da saturação do gênero. Assim, eu tenho uma questão com relação a essa coisa de super-heróis serem um gênero. Eu não acho que super-heróis são um gênero. Super-herói é um arquétipo. E a gente usa esse arquétipo em qualquer gênero. Gênero é aventura, ficção, terror, sei lá, faroeste. Em algum momento foi um gênero. Mas a gente tem os arquétipos do cowboy, tem o arquétipo do agente secreto, tem o arquétipo da femme fatale, que veio dos filmes noir, o detetive, e a gente tem o arquétipo do super-herói. Então, assim, é muito, por exemplo, eu acho muito arriscado você pegar Capitão América e o Soldado Invernal e colocar no mesmo balaio de gato do Guardiões da Galáxia, por exemplo. São dois filmes que eu adoro. Mas o ponto é que o Guardiões da Galáxia é uma space opera e o Capitão América e o Soldado Invernal é um filme de espionagem. E aí a gente tem o primeiro filme do Homem-Formiga, que é um filme, um heist movie, né? Um filme de assalto, tal, não sei o quê. Aí a gente tem, sei lá, o último filme do Thor, que é o Thor, Amor e Trovão, é tipo uma comédia romântica. E o último filme do Doutor Estranho, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, se pretende ser quase um filme de terror. Ou seja, gêneros. Esses são gêneros de fato. Mas dito isso, a utilização dos super-heróis enquanto arquétipos, eu acho que é assim... eu acho muito difícil falar em saturação quando os filmes ainda levam tanta gente ao cinema, ainda são tão discutidos, são um assunto para tanta e tanta e tanta e tanta e tanta discussão na sociedade, nas redes sociais e tudo mais, e quando eles ainda têm essa capacidade de se retroalimentar, assim, né? Essa capacidade da retroalimentação, ou seja, um filme que depois vira 2 séries, ou o que quer que seja, assim, eles só vão fazer isso, evidentemente, se eles perceberem que isso tem potencial. Né? Ou seja, um bom produtor não vai colocar dinheiro numa série spin-off, em 2 séries spin-off, que quer que seja, que conversem com aquele filme, se não tá enxergando ali a possibilidade daquilo render de alguma forma, render lucro, render audiência, né? Render assinaturas para o Disney Plus, por exemplo, enfim. Então eu acho difícil, na verdade, a gente falar em saturação. Em termos de volume de filmes, é engraçado porque, sei lá, a Marvel, a gente tá falando, lançava 1 filme por ano, 2, aí agora tá uma coisa de uma média de 3 filmes, tem a DC lá também, a coisa de tentando se reorganizar agora, né, o Warner com a bagunça que tá com a Discovery, mas, enfim, se reorganizando, lançar 2, 3 filmes por ano, é pouco ainda. Se a gente for comparar com tudo que Hollywood lança, só Hollywood, hein, tô só falando de Hollywood, não tô nem falando do restante da indústria cinematográfica, do mercado independente. Agora, claro, a discussão a respeito do espaço em tela que estes filmes têm é uma discussão extremamente válida. Essa discussão precisa ser tida. Ou seja, lança um filme do Homem-Aranha. Ele ocupa, sei lá, falando de mercado brasileiro, por exemplo, ele ocupa, sei lá, 70% das telas. Aí tá errado. Aí, de fato, eu não usaria saturação como palavra,
Mas aí eu acho que é uma coisa quase de tentar engolir o mercado, né? Ou seja, aí eu acho que é uma coisa que é a ser discutível. Eu acho legal que se tenha os filmes de heróis, mas que não acho legal que só se tenha os filmes de heróis. Aí eu acho ruim. Acho que os filmes de heróis precisam ser só uma das muitas possibilidades para você que quer assistir um filme no cinema ou quer ver uma série na TV, enfim. O que não falta na TV, no serviço de streaming, por exemplo, não tem saturação. Por quê? Porque o cardápio é farto e variado. Se você pegar todos os serviços de streaming, HBO Max, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, as séries de super-herói não são a maioria. Elas são só parte do cardápio. Mas se você vai ao cinema, óbvio, tem uma quantidade de salas limitada. Se essa quantidade de salas, que já é super limitada, é ocupada em 80% por filmes de heróis, aí nós temos um problema gravíssimo, inclusive. Olha, se a gente vai... Eu fiz o exercício, na verdade, para reassistir, até para, enfim, para participar de pautas ou podcasts, ou fazer minhas próprias pautas, enfim. Eu fiz o exercício de reassistir alguns filmes, né? Filmes do começo dos anos 2000 e tal, sei lá, dessa grande... Filmes de super-heróis, na verdade, eles são um fenômeno relativamente recente enquanto fenômeno, né? Para a gente poder chamar de fenômeno. Mas eles já existiam, né? Ou seja, década de 90 a gente tem o Rocketeer, que muita gente nem lembra, inclusive, que é uma produção da Disney, na verdade, né? Enfim, mas que é um filme baseado num quadrinho independente e tal. E aí o que não falta, na verdade, são filmes. Muita gente nem lembra, por exemplo, que Homens de Preto é um filme baseado em quadrinhos, enfim. Tem uma série de filmes que as pessoas não têm a noção de que eles são baseados em gibis. Mas essa coisa de filme de super-heróis, Marvel e DC, grandiosos, assim, não sei o quê. Teve um primeiro pico ali com Blade. E depois, obviamente, a gente teve os filmes dos X-Men, o filme do Homem-Aranha, e aí o resto é história. Eu tive a chance de reassisti-los, né? Ou seja, fui lá ver o primeiro filme dos X-Men, fui rever os primeiros 2 filmes do Homem-Aranha e tal. E esse é um processo bem curioso, agora que a gente está acostumado... Nem entro no mérito, na verdade, de efeitos especiais ou qualquer coisa assim, porque, claro, é uma outra realidade, né? É um retrato de outro tempo. Mas, especificamente sobre narrativas, tem muitas coisas que ficaram datadas. Muitas coisas que não, mas muitas coisas que ficaram absolutamente datadas, assim. Os filmes do Sam Raimi, por exemplo, do Homem-Aranha, os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, eu ainda gosto muito, principalmente dos 2 primeiros e especialmente do segundo. Eu gosto muito do segundo filme. Mas se você vai enxergar, por exemplo, o elenco é majoritariamente branco. Sim. Ponto número 1. Ponto número 2. O papel da Mary Jane, interpretada pela Kristen Dunst, é irrelevante, assim. Ela é literalmente a garota em perigo. Ela existe apenas tão somente para ser colocada em risco pelos vilões e ser salva pelo herói, assim. Ponto. Então, e eu tô falando de um filme do começo dos anos 2000, hein? 20 anos. Você imagina, então, reassistindo, sei lá... vou lá assistir lá atrás, por exemplo, o Superman de 1978. É isso. O papel da Lois Lane. E olha que o papel da Lois Lane nem era... Ela era até uma personagem, digamos, mais forte do que muitas que vieram depois dela. Mas, claro, tem muitas pequenas coisinhas assim que você fica, tá, entendi. Falou, tô com um pouco de vergonha disso agora, sabe? Eu, Thiago, com 43 anos de idade, vou assistir determinadas coisas que o Thiago de 15, 20 anos de idade assistiu e, em tese, não tinha nem a bagagem cultural, em tese, não tinha nem o estofo para poder enxergar, e hoje eu enxergo e falo... Ou seja, não é um problema. Ninguém tá fazendo cancelamento. Não é esse o ponto. Mas a gente tem que ser crítico. E tudo bem ser crítico, não é um problema ser crítico. Então, no fim das contas, eu acho que estes filmes tinham sim um apelo machista, tanto quanto a sociedade daquela época tinha um apelo machista
quanto ainda hoje tem, né? Enfim, não vou dizer que não é, a sociedade de hoje não é machista, é claro que é. Mas aqueles filmes tinham um apelo, exatamente como a gente falou antes, né? Ou seja, aqueles filmes eram muito um retrato da sociedade que os produziu, né? Eu acho que essas mulheres que a gente está vendo nos filmes hoje, elas são fundamentais para essas. Eu tenho um exemplo, voltando em Star Wars, aqui eu tenho um exemplo claríssimo. Tanto com Star Wars quanto com a Miss Marvel. Eu sou pai de um homem trans. Mas na infância dele, quando ele ainda se identificava como uma mulher, como uma menina, né? A gente foi assistir o filme o primeiro filme da trilogia de Star Wars, dessa nova com a Rey, e ele, que ainda era ela na época, ficou encantadíssimo. Assim. Ficou, uau, tem eu ali, sabe? Tem alguém que se parece comigo ali, entendeu? O mesmo vale para os gibis da Miss Marvel. Nunca deu muita bola, assim, por mais que tenha isso aqui, enfim, de gibis e livros e tal. Nunca deu muita bola, assim, né, para os gibis de super-heróis que eu tinha. Mas quando pintou a Miss Marvel, que era uma menina adolescente, passou a se enxergar mais. Não, putz, isso aqui faz mais sentido pra mim, assim, da mesma forma que os moleques adolescentes nos anos 60 e 70 se enxergavam na figura do Peter Parker. Que foi o sucesso que foi porque o Stan Lee insistiu em ter um super-herói adolescente. Que óbvio, se você vai ler as histórias de 1962, 1963, é claro que ele representa o que era o adolescente daquela época, né? Mas é isso, passou a representar melhor o que era esse jovem. Então, o mesmo vale para as mulheres estão se enxergando mais, estão se vendo mais. Não que as heroínas não existissem, tá? Elas existiam. Mas de uma maneira, às vezes, equivocada, escritas por homens, essencialmente homens que não tinham a sensibilidade para falar sobre mulheres, escritas de maneira super sexualizada e, portanto, transpostas para as telas da mesma forma, sem a sensibilidade de uma mulher falando sobre o ponto de vista feminino, de uma maneira super sexualizada ou de uma maneira super equivocada, frágil, me salvem, onde está o meu cavaleiro de armadura branca para me salvar? E hoje, na verdade, tem um olhar diferente, assim, esse olhar é um olhar que permite que elas se enxerguem e torçam por alguém que parece com elas. O que é muito diferente do que era antes, assim, elas iam ler, sei lá, um momento anos 90 aqui no Brasil, que foi quando eu era jovem, que eu comecei de fato a mergulhar em quadrinhos de super-heróis, eu tinha algumas amigas que liam quadrinhos, e elas liam as mesmas coisas que a gente estava lendo, que era o que a gente tinha acesso naquele momento, né? A fase da saga do clone, do Homem-Aranha, os X-Men escritos pelo Chris Claremont e desenhados pelo Jim Lee. E esses personagens eram basicamente elencos formados por homens. Por que os X-Men, no fim das contas, passou a ter um público feminino um pouco maior? Porque tinham mulheres no elenco. Porque era um elenco que tinha personagens negros, poucos, ok. Mas passou a ter muito mais. Tinha uma menina adolescente oriental, enfim, passou a ter um pouco mais, um mínimo de diversidade, e esse mínimo já passou a chamar a atenção. Então, naturalmente, quando a gente vê os filmes hoje, tem uma Capitã Marvel, tem a Viúva Negra, tem a Miss Marvel, tem a Gavião Arqueira agora, né? Enfim, as mulheres passam a enxergar as meninas de hoje, né? As mulheres que já gostavam de gibis antes, claro, se sentem super contempladas, mas as meninas que estão conhecendo esses personagens pelas séries, pelos filmes, também passam a se enxergar melhor. Então eu acho que tem espaço para crescer? Tem. Ainda tem muito espaço para crescer. Mas eu acho que já é um bom primeiro caminho.
Cara, eu sempre gostei muito, na verdade, de duas heroínas dos quadrinhos da Marvel, que são a Tempestade e a Mulher Hulk. Eu fico muito feliz de ver, inclusive, a série agora da Mulher Hulk. Acho uma série muito divertida. Tô gostando pra caramba. E acho que nas séries e filmes hoje, arrisco dizer que eu gosto muito, muito da presença da Miss Marvel. Eu gostei demais da adaptação que foi feita. Gostei muito da atriz. Gostei muito dela. E tem uma personagem que eu gosto muito dos quadrinhos mais contemporâneos, assim, que eu achei... Eu tava desesperado pra vê-la, que era a Gavião Arqueira. Porque os quadrinhos... Eu sempre gostei do Gavião Arqueiro, o personagem. E aí... uma fase recente, escrita pelo Matt Fraction e dirigida e desenhada pelo David Aja, apresenta a Gavião Arqueira e eu fiquei apaixonado pela personagem. Ela é incrível. E eu acho que a química entre os dois, assim, que não é uma química... O que eu acho muito legal, no fim das contas, é que não é uma química sexual. Não é o homem e a mulher. Tipo, eles são amigos. Essencialmente, eles são amigos. Ele é o mentor dela num primeiro momento, depois fica claro que ele não tem muita capacidade de ser mentor de ninguém. E aí eles passam a se tornar amigos, se ajudar os dois, assim, mas não tem uma química sexual, né, entre eles. E eu gosto muito de como essa química ficou representada também na tela. Gostei demais, assim. Então, assim, são personagens que eu gosto bastante, mulheres. Além, é claro, enfim, das personagens... Eu gosto muito, no caso, eu falei aqui da Marvel, mas falando um pouco da DC, eu gosto muito das personagens B. Eu gosto muito dos personagens B como um todo, da DC, e das personagens femininas não podia ser diferente. Gosto da Mulher Maravilha, mas eu não sou a pessoa que tem muita vontade de ver os personagens da Santíssima Trindade ali, né? Batman, Superman, a Mulher Maravilha e tal. Eu gosto muito da Supergirl, adorava a série de TV do canal CW, inclusive. Gosto muito da Canário Negro, então gostei muito dela, tanto da representação dela nas séries do Arrow, quanto da representação dela no Aves de Rapina, né, no filme, no Aves de Rapina. Eu gosto dessas personagens que são os personagens fora do grande panteão clássico, assim, né? Cara, eu acho que as narrativas que têm uma presença feminina mais forte são muito caracterizadas por uma questão de sensibilidade, mas não uma sensibilidade que as pessoas possam pensar, uma sensibilidade que represente fraqueza. Longe disso, assim, mas é uma sensibilidade para poder falar sobre pessoas diferentes, sob diferentes pontos de vista, pessoas que têm os seus... são mais complexas, tem muitas camadas, na verdade, assim, é muito diferente daquele personagem heróico masculino de outrora que era chapado, assim, ou seja, era aquele cara que era, sei lá, o Superman ou o Capitão América, por exemplo, que era o homem sem defeitos, o homem que está sempre lutando pelo bem, pela justiça, pelo American Way of Life, aquela história toda. Eu acho que tramas femininas, na verdade, com personagens femininas, né? Ou seja, que não existe, obviamente, isso de tramas femininas, existe uma trama, ponto. Né? Mas que tenha uma personagem feminina destacada, e de preferência que tenha, de preferência, na verdade, as tramas que sejam conduzidas por mulheres também, né? Ou seja, tenham mulheres no roteiro, tenham mulheres na direção, acho que isso é fundamental de dizer. Mas essas tramas são tramas onde a gente vê pessoas mais multifacetadas, pessoas que não são apenas o bem e o mal, heróis com defeitos, né? Ou seja, pessoas que são entendidas como pessoas normais, como eu e você, assim, nós temos defeitos, então essas pessoas também têm defeitos, né? Eu acho que isso, quando a gente
ver tanto uma personagem feminina enquanto protagonista, quanto mulheres de qualquer forma envolvidas na produção desse filme, dessa série, enfim, essas sensibilidades estão mais à flor da pele. Cara, o que eu acho é que é muito importante para os homens, esse é um recado para os homens, aquele homem que a gente estava falando aqui, o homem branco, hétero, não sei o quê. É importante não só que essas pessoas passem a entender que o mundo não gira em torno delas, nem tudo é produzido para elas. Às vezes uma produção é pensada num outro público que não é você, já tem muita coisa produzida para você. Muita coisa, demais, assim. Então não precisa pensar em você o tempo todo. Mas além disso, significa... Eu vou além, assim, eu digo para essas pessoas pensarem em consumir esses produtos. Porque ainda que não sejam produzidos para você, você pode se divertir com eles, você pode ter uma outra visão, um outro olhar sobre a cultura pop, numa primeira camada, ou seja, putz, é um outro jeito da gente se divertir, é um outro jeito da gente encontrar uma outra narrativa, diferente daquelas narrativas de sempre que eu tô acostumado, que eu tenho décadas e décadas e décadas e décadas de filmes e séries e gibis e músicas e livros, não sei o que, com base nesse protagonista branco, hétero, cis, homem. Essas narrativas que tem como público-alvo outras pessoas, sob outros olhares, mulheres, negros, LGBT e tal, essas narrativas são narrativas que podem te divertir também, podem ter um jeito de te divertir diferente, numa primeira camada. Só que tem uma segunda camada aí, que essas narrativas também podem te ensinar a olhar as pessoas de um jeito diferente. Você pode conhecer outras pessoas, outros mundos, você pode entender vivências que não são a sua. E esse exercício da empatia pode sim começar via cultura pop. Um filme pode te levar a fazer o exercício da empatia. Então, no fim das contas, eu acho que esse é o grande recado aí, né? Ou seja, isso não tem volta, é cada vez mais, ainda bem, e não menos, não tem 2 passos para trás, são só 2 passos para frente. E acho que é importante você entender que existe a possibilidade de termos aí diferentes histórias com diferentes protagonistas para diferentes públicos. Você também pode ser o público dessas histórias.